Olá, você está procurando informações de como que funciona um processo de pensão alimentícia, ou um processo de exoneração de alimentos, ou de oferta de alimentos, ou de revisão de alimentos no município de Maricá? Caso você esteja procurando por algum desses temas, acompanhe esse vídeo, porque esse vídeo vai ser importante para você. Eu sou o Dr. Luiz Saldanha, advogado, atuante no direito de família no município de Maricá. E nesse vídeo eu vou te explicar de forma resumida como que funcionam essas 4 ações referentes aí a processo de pensão alimentícia no município de Maricá. Existem 4 tipos de ações gerais do processo de família, que normalmente aquela pessoa, o pai ou mãe que tenha a guarda do filho, que o filho tenha a residência do filho na sua casa, ela vai querer por vezes entrar com uma ação ali de alimentos, que é para fixar alimentos, quando o pai ou a mãe não está pagando a pensão alimentícia, você pode entrar com a ação de alimentos para fixar. Existe uma ação também chamada ação de revisão de alimentos, que é quando você quer pedir para aumentar ou quando você está pagando além do que você pode pedir para diminuir o valor da pensão alimentícia, que é a ação de revisão de alimentos. Existe também a ação de oferta de alimentos, que é quando você se antecipa a um possível processo de pensão alimentícia com o objetivo de você já regulamentar a pensão e de você pagar aquilo que é devido. Aí você entra com a ação de oferta de alimentos. E existe também a ação de exoneração de alimentos, que é a ação quando você entra para parar de pagar a pensão. Existem hipóteses previstas na lei para isso. Agora eu vou explicar um pouquinho de cada uma delas e como que funciona a tramitação. Vamos lá. O processo de alimentos, ele vai tramitar para você que tem filho em Maricá ou um processo que tramita em Maricá, ele vai tramitar na vara de família do Fórum de Maricá, localizado no município de Araçatiba, próximo ao centro de Maricá. Então, esse processo é o primeiro passo. Ele vai tramitar na vara de família de Maricá. É possível fixar alimentos de forma extrajudicial, fazer um acordo, registrar em cartório? Não, isso não tem validade jurídica. A fixação de forma oficial precisa passar pelo juiz, precisa passar pela vara de família e tem a manifestação do Ministério Público, que é o fiscal da lei, que vai fiscalizar também os interesses da criança. Então, esse processo ele precisa passar pelo rito judicial. É possível entrar com um acordo num processo de pensão alimentícia? Sim, é possível um acordo, desde que isso seja crível e o valor seja necessário e suficiente para custear, para sustentar o filho e a filha do casal. Então, precisa que essas condições do acordo sejam o mínimo possível para que a criança consiga ser criada, consiga se desenvolver com dignidade e com o mínimo razoável. Então, o processo para fixar pensão alimentícia. Para que serve quando se entra? O processo de alimentos, no geral, a pessoa entra quando está tendo uma dificuldade em relação ao pagamento da pensão alimentícia pela outra parte. De modo geral, na maioria dos casos, quem costuma pagar a pensão é o pai, porque na maioria das vezes é a mãe que possui a guarda e é com a mãe que a criança reside. Então o pai acaba tendo que pagar o valor da pensão. E por vezes o pai está pagando um valor baixo, ou não está pagando, e quando é a mãe que deveria pagar a pensão, também não está pagando um valor baixo. Aí você entra com uma ação de alimentos para o juiz fixar um percentual dos rendimentos dessa pessoa para poder ter que pagar essa pensão. Se for fixado os alimentos, que pode ser pedido os alimentos provisórios, o que é isso? O juiz dá uma determinação imediata ali para já fixar um valor mínimo. Se a pessoa descumprir, ela pode chegar a ser presa, a prisão civil por devedor de alimentos, que pode chegar até 90 dias por cada dívida. Então, essa é a consequência. Quando não há um processo que tenha fixado, a parte que está devendo, ela não pode ser presa. Ela não pode ser presa por dever alimentos. Ela só pode ser presa se houver uma decisão judicial determinando. Então, por isso é importante entrar com a ação para fixar, porque a pessoa acaba tendo uma responsabilidade judicial.
E o juiz, você vai pedir uma liminar, o juiz geralmente fixa, e depois vai ter uma decisão definitiva. No geral, é determinada uma audiência de conciliação e que as partes vão poder tentar chegar num consenso entre o valor justo de pensão alimentícia. Vamos agora para a ação de revisão de alimentos. Tanto o pai ou a mãe podem entrar. Um pode entrar para pedir para subir o valor quando tem ciência de que o pai ou a mãe que está pagando a pensão está pagando abaixo. Pode pedir a revisão para majorar e pode pedir também a revisão para diminuir. Quem está pagando a pensão, às vezes teve uma queda nos seus rendimentos e quer diminuir o valor. É perfeitamente possível também entrar aí com a ação de revisão para reduzir o valor. E aí o processo você tem que entrar com a ação judicial, mostrar a sua renda para o juiz e pedir ao juiz para que seja fixado um valor inferior que você não tem condições de pagar e mostrar que a criança consegue sobreviver com um percentual que você está oferecendo, mesmo sendo reduzido. Já a genitora, o genitor que quer aumentar o valor da pensão, precisa indicar o porquê que é aquele valor maior e da capacidade financeira, capacidade contributiva daquele genitor para poder pagar mais. Isso precisa ser apresentado para o juiz. Depois, já uma análise do Ministério Público, o juiz dá a decisão. Agora, em relação à ação de oferta de alimentos. É um processo que você entra com ele antes da outra parte entrar. Por exemplo, você é um homem, você se separou da sua companheira e o seu filho ou filha está residindo com ela. E aí você já está entendendo que ela já falou que iria regular a pensão, que ia entrar na justiça. E aí você pensa, pô, se ela entrar na justiça antes, pode ser que ela peça um valor muito além do que eu posso pagar. Então o que eu vou fazer? Eu já vou entrar com uma ação de oferta de alimentos e eu vou indicar o valor que eu posso pagar. Vou apresentar os comprovantes e vou mostrar para a justiça já aquilo que eu tenho condição de pagar na minha realidade. Aí você entra e pede para o juiz já fixar os alimentos para você não ter que acabar pagando um valor injusto de pensão, um valor muito alto. Então é um processo também muito importante. E existe o processo de exoneração de alimentos, que é para liquidar ali a determinação de pagamento da pensão alimentícia. Muita gente acha que quando a filha fez 18 anos ou 21 anos, só pelo fato de ter completado a idade, já acabou a obrigação alimentar. E isso é uma mentira, isso não é uma verdade. Enquanto não houver uma decisão judicial revogando a obrigação de pagar alimentos, você é obrigado a continuar pagando. Então você tem que entrar com a ação de exoneração de pensão alimentícia para o juiz determinar o fim do pagamento da pensão. Então, porque o seu filho fez 18 ou 21 anos, sua filha fez 21, vai encerrar automaticamente? Negativo. Você vai entrar com essa ação e aí o seu filho ou filha maior de idade vai ser intimado para se manifestar a respeito do seu pedido para tirar a pensão. E em muitos casos o seu filho ou filha vai falar que ainda não tem um emprego, não tem condições de se manter sozinho ou está fazendo faculdade, e por algumas vezes você acaba tendo que pagar essa pensão até os 23 anos ou mais. Mas isso, você precisa ter provas, caso você queira tirar, de que o seu filho ou filha, por exemplo, já tem renda, já trabalha, ou que seu filho ou filha já casou com uma pessoa, já está casado, já vive sozinho, tem condições de se manter, e que se estiver fazendo faculdade, que tem uma renda boa, que já tem um trabalho, ou se falar que está fazendo faculdade, mas não juntar provas, você tem como impugnar isso, requerendo que junte prova idônea, que está fazendo faculdade. Então, cada caso precisa de uma análise individual. Então, esse vídeo é só um vídeo com explicações gerais e precisa ser analisado caso a caso. Se você quer saber mais informações referente a processos de fixação de pensão alimentícia, revisão de pensão alimentícia, exoneração de pensão alimentícia e oferta de alimentos no município de Maricá, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo 4 links, uma para cada categoria de ação do meu blog, com informações jurídicas completas para você saber mais informações sobre cada um desses assuntos. Se você gostou desse vídeo, peço para deixar um joinha para apoiar o canal e se inscrever no meu canal para poder acompanhar mais vídeos referentes aí à área jurídica e direito de família. Obrigado e até o próximo vídeo.